Tubucis. O que é essa mulher negra para a senhora? A mulher negra atualmente já conseguiu quebrar vários obstáculos na sociedade, como adquirir uma carreira promissora em relação ao trabalho, já quebrou muito preconceito em relação a alguns cargos públicos, já quebrou também o preconceito em relação a posição dela na sociedade hoje em dia, em todos os sentidos. A senhora já passou por algum tipo de discriminação? Já, mas faz muito tempo já. Em que setor? No trabalho? Trabalho. E no dia a dia, a senhora, qual o grau de dificuldade para a senhora ser negra? Olha, atualmente, de acordo com a evolução ou a abrangência dos meios de comunicações, já melhorou bastante. Então está diminuindo, está regredindo, está tendo uma regressão muito boa nesse sentido. O que é essa mulher negra para a senhora? Pra mim é muita coisa, né? Porque é minha cor, né? E pra mim é um orgulho vocês da cor, E a senhora percebe alguma dificuldade no dia a dia por ser negra? Não. A senhora não percebe nenhuma dificuldade? A senhora já sofreu algum tipo de discriminação? Não. Para a senhora, o que é ser mulher negra? A ser mulher negra tem que ser batalhadora. Entendeu? Batalhar para conquistar aquilo que deseja. No dia a dia, a senhora percebe algum tipo de discriminação? Não. A senhora já sofreu? Não Já sofri. pode contar pra gente? Assim, por exemplo, você está em um lugar, você se sentir assim, menos discriminado, porque acho que a única negra é você, sabe? Eu só penso assim, dizer por dizer, você é uma negra, tá? Nunca aconteceu isso, sabe? Mas você sente. Você assim, um ambiente que só tem branco, você se sente assim, meio inferiorzinho, entendeu? Agora eu que nunca liguei para isso. Ser mulher negra. Um pouco complicado, mas eu tento não pensar nisso e levo minha vida sempre à frente, independentemente de minha raça, eu vivo normalmente. Um pouco complicado como? Assim, porque a gente enfrenta certo tipo de preconceito, apesar de estarmos na Bahia, né? A gente enfrenta muito preconceito, mas eu não ligo. Aliás, eu não enfrento porque eu não me dou conta disso, não presto atenção nisso. Né? Bem-vindas de volta. Queria que você, né, Maura, que estava falando já antes, o que é que você achou desse Zuela? A maioria dessas mulheres preferem acreditar que é um problema de classe. Que não existe, que nunca né? foram Que não vítimas de existe. racismo. Muitas vezes, na rua, as mulheres olhavam pra gente como quem diz assim, poxa, vocês gostam mesmo de ficar falando nisso, né? Pô, tanta coisa, é chato, não tem o que fazer. Que tudo com essa mulher preto? Isso era possível? Eu sei bem. Eu queria saber o que é que vocês acham. Podem falar à vontade. Estavam noutra metodologia. São as Quem trabalha estratégias de luta, consegue. né? É, Estratégia de exatamente. sobrevivência. Elza Soares, minha mãe fazia muito gênero duro, chato, parecia muito com Elza Soares e tal. E assim, Wilson Simonal, né? E aí tá um clube do cara que eu acho demais, né? Que tem toda a questão Você não política. precisa falar de racismo o tempo todo, porque sua fisionomia já diz qual é seu projeto de vida. Seu projeto, então, tem coisas que essa geração não quer que fale. Eu fico parando para perceber se essas pessoas que disseram não vamos falar. Então ela traz talvez uma estratégias novas de luta que você não precisa falar, mas você precisa agir, né? Movimentar, né? Confrontar. Então veja como são as coisas, né? A sua família diz, não precisa falar muito o tempo todo, não, Maura. Mas te deu todas as dicas. Olhe seu cabelo, olhe você, traga a história, segurança e enfrentamento. Tem uma coisa mais legal ainda, assim, a minha família toda, sem nenhum problema de casamentos interraciais, mas ao meu redor, meus irmãos todos são casados com negras e minhas irmãs casadas com negros. Então a minha família assim, a gente tem o macarrão do domingo, né, que reúne toda a galera e tem as atitudes negras, não é dito. Olhar, o que
as pessoas estão falando, e aí a gente queira ou não, estamos nós aqui, e aí a gente tem um lugar diferente e especial, fruto de uma história de militância, né? E uma das coisas que a gente precisa observar é quando vem a negação. Eu sou de uma geração que não trabalhou muito na militância afetiva. Hoje eu fico olhando o afetivo, como você coloca, Maura. Tem a questão da dor, e falar de coisas que dói a gente não quer falar. Mas tem algo também que a gente não pode perder de vista, que é a elaboração do racismo. Aí a gente precisa ser chato o tempo todo. O racismo constrói conteúdos ideológicos que nos faz o tempo todo justificar a ação racista. Então a gente precisa perceber que esta fala é uma fala de senso comum. Né? É construção, é ideologia da incapacidade, da negação e da justificativa de uma ação perversa. Então é necessário a gente perceber, né, isso que está sendo colocado pelo público. Então, o movimento negro, a militância negra tem esse compromisso o tempo todo, está vivendo com os processos educativos, trazer a história à tona, o que é o racismo e como ele formula e ele toma conta do nosso corpo. E o tomar conta, em alguns momentos, é justamente esse, justificar as suas formas. Não, vocês são chatos, vocês só falam disso. Porque, claro, uma sociedade só muda quando ela constrói rupturas, quando ela vai para os enfrentamentos das suas contradições. E uma das coisas que o racismo não quer é justamente essa. Então é preciso ter uma articulação de justificativa. Né? Por isso que a gente nega. Alguns momentos a comunidade negra nega por ingenuidade, nega a partir do senso comum, nega pelo não a apropriação da história. E quanto mais você se apropria da história, você vai dando conta dos mecanismos racistas, né? E ele é ideológico. E aí a gente não pode perder de vista isso. Então, grande desafio nesses momentos, o tempo todo, é a gente estar lidando com o processo educativo e trazendo as contradições e fazendo, né, todo mundo, na sala de aula, as crianças, em alguns momentos. Agora, o que eu acho interessante é que, claro, né, mas a gente já tem um caminho onde as pessoas sabem e são conscientes de que vivemos numa sociedade, né, de apartheid racial, né, e dói. Agora, estamos fazendo enfrentamentos constantes e para algumas pessoas isso ainda dá medo. Né? Então tem que ainda justificar, mas tudo, como eu adoro história, então o tempo histórico já disse para que a gente veio, né? Por mais que não se queira, a gente vai ter que enfrentar, e no enfrentamento aí sim a gente vai construir uma verdadeira sociedade democrática do ponto de vista das relações raciais e tantas outras questões, gênero, sexismo e tantas outras coisas. É bacana que todo esse processo de racismo existe sim, né? É absorvido de uma forma pacífica, pautado na educação, pautado na cultura, pautado no respeito aos mais velhos. E esse é o grande know-how que a gente tem, de saber fazer isso e de mostrar de uma forma diferente. Bem, esse é um pedacinho do Toboces, é um pedacinho do nosso projeto, é um pedacinho desse marco que reúne mulheres de várias gerações para refletir sobre nossas conquistas, sobre nossos avanços, sobre o que ainda queremos. Então, é um projeto inovador que conta com seu apoio, que conta com você aí do outro lado do computador, assistindo e escrevendo, dizendo: olha, bacana que vocês estão aí, eu sou mulher negra, eu sou mulher, eu sou homem, mas eu concordo com esse projeto, eu apoio. Aguardamos o seu retorno, esperamos ver você aí no próximo programa. E muito obrigada a todas vocês. Esse programa é muito especial.